Bem, gente, sejam bem-vindos à nossa Masterclass Identidade Vencedora. Esse é um projeto que Deus colocou no meu coração de trazer e trabalhar com vocês para que a gente possa começar esse ano de 2022 sabendo de fato quem a gente é e o que a gente quer para a nossa vida, reconhecendo as nossas forças e também as nossas fraquezas para que a gente possa trabalhar em cima disso e utilizar tudo que a gente tem como ferramenta que nos projete para resultados extraordinários. Então, sejam muito bem-vindos a esse novo projeto da O Consultoria Empresarial, que é a minha empresa. É um imenso prazer poder estar aqui com vocês, recebendo vocês e compartilhando com vocês tudo isso que Deus colocou no meu coração e também todo o conhecimento que eu tenho adquirido aí ao longo desses anos, trabalhando com gestão de pessoas, trabalhando com desenvolvimento humano e entendendo o quanto que o autoconhecimento é importante para o nosso desenvolvimento e para o nosso processo de realização. Mas para quem não me conhece, quem está chegando aqui pela primeira vez, quem sou eu? Eu sou Priscila Caminha, sou aqui do Rio de Janeiro, sou palestrante, sou mentora, sou coach e escritora. Hoje eu tenho 4 livros em coautoria já publicados e tem mais 2 aí no forno para sair ainda esse ano de 2022. Sou pós-graduada em gestão de negócios, graduada em direito, especialista em autoconhecimento, comunicação, posicionamento digital, inteligência emocional e o método Disney de gestão. Já impactei aí mais de 5.000 pessoas através das minhas palestras e mentorias e tenho como foco continuar, sim, sendo uma agente de transformação na vida de milhares de pessoas através de uma mensagem de luz, de realização, mostrando que a gente nasceu para fazer acontecer nesta terra. Meu Instagram, Priscila Caminho Oficial, para quem ainda não me segue, está super convidado aí para começar a seguir, tem bastante conteúdo lá para você. E eu queria dar start nessa nossa aula de hoje com um versículo, né? Para mim, para quem me conhece e não sabe, né? Ou para quem ainda não me conhece, eu sou cristã. A nossa Masterclass, ela não vai trazer religião, mas ela traz sim um pouco do que eu acredito como valor e principalmente através do maior livro, e eu falo que um dos melhores livros e mais antigos que existe, que é a Bíblia, e que tem várias lições para a gente, tanto para a nossa vida pessoal quanto para o nosso negócio. E esse versículo, ele traz uma promessa muito grande que a gente muitas vezes esquece, negligencia e muitos talvez nem conheçam, que está lá em Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Deus. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E quando a gente lê esse versículo, a gente já tem clareza de que os planos de Deus para a nossa vida são grandiosos. Ele quer que a gente, sim, se projete para ter um futuro próspero. E quando eu falo de prosperidade aqui, eu não estou falando só de dinheiro, é óbvio que porque faz parte do processo de realização financeira. Mas a prosperidade faz parte da nossa realização pessoal, é a gente estar feliz com a gente mesmo, sabendo o nosso caminho, o nosso propósito, o nosso chamado, entendendo o nosso valor nessa terra e cumprindo o que a gente foi projetado para cumprir aqui. E aí, para a gente dar start nessa noite, eu quero te começar fazendo uma pergunta. O quanto que você se conhece? Parece uma pergunta fácil, mas não é. Muitas vezes a gente conhece da gente o que o outro diz, o que já falaram sobre nós, e não o que de fato a gente enxerga, e não o que de fato a gente é. E quando eu faço essa pergunta para você, quando eu lanço essa pergunta em processos de mentoria para pessoas que estão começando aí, né, a se conhecerem, que estão buscando realmente se aprofundar nisso, eu gosto de dizer o seguinte: nesse momento você não olha para o lado para tentar lembrar o que já disseram a seu respeito, porque a resposta está dentro de você. Olhar para dentro nesse momento é fundamental porque você está dentro. Não é o externo que te define, é a sua essência.
Então, se você fosse responder essa pergunta hoje para alguém, e aí você já vai utilizar seu papel e caneta aí, como que você se apresentaria? Ou o que você colocaria a seu respeito? O que você conhece de você? Tenta resumir em algumas palavras ou em frases, porque esse exercício vai ficar para você fazer depois. O autoconhecimento você não faz ele em uma hora. O autoconhecimento é um processo contínuo, constante e que demanda tempo, porque se conhecer dá trabalho, mas é libertador. Mas eu queria que você já desse o start respondendo. Em algumas palavras, o quanto que você se conhece? Como que você se apresentaria hoje para mim? Se eu fosse perguntar para cada um de vocês que está fazendo aqui parte hoje da nossa aula, quem é você? Qual é a importância, gente, que o autoconhecimento tem para a nossa vida pessoal? Toda. As pessoas estão perdidas hoje exatamente por não conhecerem quem são e o potencial que possuem. Muitas vezes a gente entra em processos de depressão porque esquece de enxergar o valor que a gente tem e passa a enxergar o desvalor que nos dão. A gente passa a querer acreditar nas inverdades dos outros sobre nós, quando a gente precisa olhar e ver que somos seres valiosos, únicos e cheios de potenciais. Problemas? Também, afinal, nós somos seres humanos. Mas não são os problemas que nos definem. Não são as nossas fraquezas que nos definem. Nós somos um conjunto de coisas que faz com que a gente seja único. E esse é o nosso superpoder. Só que a gente só consegue entender isso quando a gente passa pelo processo do autoconhecimento. Quando a gente decide de fato se enxergar e entender quem a gente é no meio desse mundo louco, no meio dessa multidão que fica batendo cabeça por aí. E para a nossa vida profissional, uau, também. Porque, independente da área que você atua hoje, eu tenho certeza que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que você, não é verdade? Se você está trabalhando na área jurídica, se você está trabalhando na área contábil, se você trabalha com artesanato, se você trabalha com comida, se você trabalha, sei lá, com o que for, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que você, com o mesmo nível de conhecimento até que você. Sabe o que vai fazer você se diferenciar no meio desse povo todo? A sua essência, a sua identidade, os seus dons. Não é a parte técnica, porque a parte técnica todo mundo aprende igual. Muitas vezes a parte técnica vai ter gente até que vai ser melhor do que você, porque estudou mais. Mas o seu jeito, a sua forma de agir, de pensar, seus valores, a sua forma de comunicar, tudo isso faz parte de uma essência que está embutida em você e é só seu. Eu gosto de dizer que existem pessoas que muitas vezes você fala assim, eu só fui comprar naquele lugar porque aquela pessoa me atendeu de um jeito que eu me apaixonei, que eu gostei. Quem já não aconteceu isso? Com certeza todos nós já tivemos alguma experiência assim. Por quê? Essência. Identidade é a gente aprender que nosso jeito é só nosso. E aí a gente começa a trazer isso para dentro do nosso negócio, para dentro dos nossos relacionamentos. A gente começa a criar a nossa marca nesse mundo. Priscila só tem uma. Agora, mentora tem um monte. Palestrante, a rodo. O que mais tem hoje no mercado é gente virando palestrante. Escritor de livro, um monte também. Mas Priscila, só tem eu. Agora, e você? Até quando você vai querer ser uma ao invés de ser a? Até quando você vai querer ser um ao invés de ser o? A Laila, a Maristela, o Ítalo.
Nós somos seres únicos. E o autoconhecimento, ele traz exatamente para a gente esse empoderamento. Ele traz para a gente essa clareza de quem a gente é e de onde a gente quer chegar. Ele traz para a gente direção para uma vida de quê? De sucesso, sim, de sucesso, de realizações, porque a gente passa a saber o que é sucesso para a gente. A gente passa a ter clareza do que é realização para a gente. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Entendam, antes de mais nada, eu já quero quebrar alguns paradigmas com relação à palavra sucesso. O que é sucesso para você? A gente ouve muito falar, né, nesse mundo digital, nesse mercado que a gente vem hoje, profissionais de sucesso, pessoas de sucesso, mas o que é sucesso? Aí eu fui buscar alguns conceitos de sucesso, sabe, na internet, com outros profissionais, e aí tiveram 4 que me chamaram a atenção. Sucesso é o equilíbrio entre vida espiritual, carreira e vida pessoal. Legal. A pessoa que consegue equilibrar essas áreas, ela pode se considerar uma pessoa de sucesso? Sim, com certeza. Sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Sim. É o sucesso que a gente chama de sucesso diário, que está embutido na nossa rotina, que muitas vezes a gente deixa de enxergar como sucesso. Por quê? Porque a gente para de enxergar as pequenas coisas como realizações. E, na verdade, muitas vezes, são essas pequenas coisas que fazem total diferença no nosso dia. Sucesso é se conhecer e buscar as coisas que fazem sentido para você. O que eu mais vejo hoje, principalmente quando eu vou dar start em processos de mentoria, são pessoas que não sabem quem são e o que querem para si, e que chegam projetadas em projetos alheios. Como assim, Pri? A pessoa vem buscando o sucesso do outro. A pessoa vem buscando o sonho de alguém. A pessoa vem querendo ser outra pessoa. Peraí. Como que você vai alcançar sucesso se você não sabe nem o que é para você o sucesso? O que faz sentido para você? Porque muitas vezes o que faz sentido para mim não é o mesmo que faz sentido para Renatinha. Não é o mesmo que vai fazer sentido para Sheila. E tá tudo bem. Cada ser é único. E nós temos prioridades, e nós temos valores diferentes, nós temos propósitos diferentes, e automaticamente o que faz sentido para mim é só meu. Então, eu perco tempo quando eu começo a buscar o sucesso alheio, porque eu vou buscar, vou até encontrar, mas isso não vai me trazer realização. Eu vou continuar sentindo um vazio, eu vou continuar sentindo uma frustração. Sabe por quê? Porque eu conquistei algo que não era para mim, que não fazia de fato sentido para mim. Sucesso é acreditar em você e nos valores que te movem e ser um vencedor. Faz sentido para vocês cada uma dessas afirmações? Vocês conseguem enxergar sucesso em todas essas frases? Agora, eu queria que você anotasse num papel o que é sucesso para você. Isso mesmo, você vai construir a sua definição de sucesso. Você vai entender como que você se consideraria uma pessoa de sucesso. Será que somente encontrando equilíbrio entre vida espiritual, carreira e vida pessoal, você já conseguiria olhar e falar assim, caramba, eu sou uma pessoa de sucesso, estou com todas as áreas da minha vida equilibradas. Seria o suficiente para você? Esse equilíbrio faria sentido para você? Ah, Pri, sucesso é ver 1 milhão na minha conta todo mês. Tá bom. Se essa é a sua definição de sucesso, ótimo. Você vai anotar. Cada um tem a sua forma de enxergar o sucesso. Só que você precisa reconhecer o que é sucesso para você. Essa é a primeira clareza que eu quero que vocês tenham. Por quê? Porque sucesso, independente do conceito que você possa vir a dar, eu entendo que sucesso tem a ver com resultados e com coragem. Ninguém que não tem coragem
de ir atrás do que quer, consegue alcançar sucesso. E aí a gente precisa começar a ter coragem de quê? Para se conhecer. Porque se conhecer dá medo. Eu lembro quando a gente entrou nesse processo de quarentena em 2020, que um dos maiores medos das pessoas era o tempo que ela ia passar com ela mesma. Gente, parece cômico, mas não é. As pessoas tinham medo de quem elas iriam encontrar nas 24 horas que ela passaria dentro de casa. Porque muita gente acabou ficando sozinha nesse período de quarentena, né? Naquela fase ali onde todo mundo realmente ficou ilhado dentro de casa. Porque a gente passa a enxergar coisas que a gente oculta no nosso dia a dia e no piloto automático da nossa vida. A gente guarda mágoas, a gente guarda ressentimentos, a gente guarda dores, a gente guarda e guarda e guarda. É como se a gente tivesse um baú dentro da gente que a gente vai escondendo tudo que a gente não quer enxergar, reconhecer, tocar, curar, tudo que causa dor, tudo que causa medo. Só que isso tudo faz parte da gente. E quando a gente se abre para um processo de autoconhecimento, a gente precisa mexer no baú. E quando eu mexo no baú, eu encontro e relembro coisas que eu não queria. Ai, mas Pri, isso é fundamental? É. É fundamental porque eu preciso mexer nisso para me libertar disso. Não adianta eu guardar, porque começa aquilo a se transformar numa âncora que nos trava de avançar. E para isso eu preciso ter coragem. E só através dessa coragem libertadora é que eu consigo começar a sentir o sucesso como parte integrante da minha vida. Eu começo a assumir a minha identidade. Eu começo a ter coragem de ser quem eu sou de verdade. Eu começo a ter coragem de enfrentar as opiniões alheias, as vontades das pessoas. Eu acho muito engraçado que as pessoas viram e falam assim: ah, mas eu queria que você fosse. Não, espera aí. Quem tem que querer algo para a minha vida sou eu. Eu preciso saber quem eu sou e viver o que faz sentido para mim. A gente precisa parar de dar o controle da nossa vida para que outras pessoas tenham poder sobre ela. Porque a gente perde até o direito de reclamar quando a gente faz isso. É a gente dando cajado para que outras pessoas assumam a liderança da nossa própria vida. E aí a gente começa a viver a vida do outro. E aí a gente vive uma vida frustrada. Eu começo a viver a identidade do outro. E aí eu sinto um vazio dentro de mim, como se eu estivesse sendo uma robô, sendo conduzida. Para eu assumir a minha identidade, eu tenho que ter coragem. Sabe por quê? Porque eu não sou perfeita. E aí, quando eu assumo a minha identidade, eu reconheço que eu tenho pontos fortes, mas que eu também sou cheia de pontos fracos, defeitos, falhas. Eu preciso assumir a minha autorresponsabilidade com relação a tudo isso. Eu preciso reconhecer que, como ser humano, eu vou errar e que tá tudo bem, mas eu vou precisar assumir a responsabilidade pelas minhas decisões e ações. Isso tudo requer coragem. É muito importante a gente entender que eu preciso ter coragem para avançar. O que te trouxe até aqui hoje não é o que vai te fazer chegar aonde você quer. Você vai precisar ter coragem para destravar todas as amarras que você vai ver aqui, para que você, a partir de hoje, seja uma nova versão de você. Melhor, mais madura e consciente de onde você quer chegar. E de que você vai enfrentar obstáculos, muitos pelo caminho, mas que você vai precisar ter coragem para vencer esses obstáculos, para saltar esses obstáculos, para que você siga em frente. Porque você tem potencial para isso, mas você precisa ter coragem para avançar.
E todos os dias a gente precisa ter coragem para se libertar das amarras que nos prendem, das inverdades que a gente vive e dos rótulos que não nos pertencem. É incrível a sensação que a gente tem quando a gente começa a entender que o que disseram pra gente, aquelas famosas frases do você não pode, você não vai conseguir, você não é ninguém ou não vai ser ninguém, você não é incapaz, isso é muito para você dar conta. Todas essas frases, elas criam na gente bloqueios porque a gente permite e decide acreditar. A gente decide fazer com que aquilo se torne uma verdade para a gente. Quando a gente tem o poder de quebrar essas inverdades e falar, eu posso, eu tenho condição. Sabe por quê? Porque a gente tem. E aí entra um superpoder que eu até comentei na live da semana passada, que foi uma prévia já do que a gente falaria hoje, que é o nosso poder de decisão e escolha. Eu escolho o que eu quero fazer para minha vida. Eu tenho esse poder. Controle remoto da minha vida está na minha mão. Deus nos deu esse livre-arbítrio de decidir. Então, se eu tenho esse poder na minha mão, por que eu vou ficar terceirizando isso e fazendo com que outras pessoas decidam o que eu posso ou não, o que eu consigo ou não? A gente precisa parar com isso, se libertar disso e começar a definir quem de fato a gente é nessa história. Quem você é, afinal? Você é o que dizem que você é? Ou você é realmente a Maristela, a Laila, o Ítalo, a Renata, a Célia, a Elô, a Francisca, a Sheila, o Júnior, a Clícia, a Gleice e todos os que estão aqui? Para de viver a identidade de outra pessoa. Para de permitir que projetem a identidade em você, quando você tem a sua. Sabe o que é isso daqui? Nós temos digitais. Quando você vai lá fazer sua carteira de identidade, fazer sua carteira de motorista, o que mostra que você é você? É a sua identidade. Ninguém tem a mesma identidade. E isso já comprova o seguinte, não existe outra Priscila. Pode ter com o mesmo nome, pode ter até uma fisionomia parecida, mas a essência, a identidade aqui, ó, a digital, só tem eu. E por que eu não vou valorizar isso? Por que eu não vou começar a enxergar que eu preciso me posicionar sendo quem Deus me criou para ser? E eu tenho certeza, gente, que Ele não me criou para ser mais uma. Ele não me criou para ser cópia barata de ninguém. E eu tenho certeza que quem decidiu, sem saber até o que ia ser falado, quem decidiu vir para cá, numa masterclass que tinha como título Identidade Vencedora, é alguém que compartilha comigo desse mesmo pensamento. Que não nasceu para ser cópia de ninguém. Que não nasceu para ficar vivendo uma vida frustrada, porque não consegue entender e se posicionar sendo quem é. Que está cansado de viver assim e que decidiu tomar uma posição para, a partir de hoje, escrever uma nova história. Eu quero que hoje seja o start dessa nova história. Você entendendo que você é um ser único. E que essa é a sua
maior força. Quem de fato você é. E aí eu já começo te falando o seguinte: você é único. Você é uma obra-prima de um Deus poderoso. Você é criado à imagem e semelhança dele, sabia? Sua identidade não está no seu trabalho. Sua identidade não está na sua aparência. Sua identidade está na sua essência. Gravem isso. A sua identidade está na sua essência. Mas a sua essência é divina. Isso é poderoso demais. Nós somos seres humanos, carne e osso, cheios de defeitos, de falhas, complicados e imperfeitinhos. Mas a nossa essência é divina. As nossas digitais, elas são exclusivas. E esse é o maior superpoder que a gente tem. Se você sair daqui hoje, já com essa clareza, eu já vou ficar imensamente feliz. Você entendendo que a sua essência é divina, que você é uma obra-prima criada e moldada por Deus, e que as suas digitais são únicas e exclusivas. Uau! Você já vai se enxergar diferente. Só que isso não significa que você não possua fraquezas, crenças limitantes. Todos nós temos. Sabe aquelas frases, como eu comentei anteriormente? Não tenho tempo para nada. Eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo aprender. Eu nunca vou conseguir alcançar meus objetivos. Pri, nada dá certo para mim. Ai, eu nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Inseguranças, medos, baixa estima, falta de foco, vergonhas, pessimismos. A gente precisa reconhecer o que tem sido uma trava na nossa vida. Eu preciso entender que as minhas palavras têm poder. E tudo isso que eu decreto para mim se torna uma verdade, por quê? Porque eu trago como verdade. Se eu começo com a minha boca a declarar que eu não sou bom o suficiente, infelizmente, eu não serei mesmo. Porque eu passei a trazer aquilo como verdade para mim. Porque em algum momento alguém disse. E eu passei a repetir. E as nossas palavras, elas têm poder. A gente atrai aquilo que a gente acredita. Então, para de acreditar que você não pode quando você pode. Para de acreditar que você não é bom quando você sim foi criado com capacidade para ser bom. Porque Deus te capacitou para isso. Por que algumas pessoas têm mais sucesso que outras? Porque elas acreditam e correm atrás para aprender. Porque elas acreditam que é possível. Porque elas não desistem de acreditar, mesmo quando os problemas aparecem no meio do caminho. E vão aparecer. Reconheça quais têm sido as suas fraquezas. Quais têm sido as crenças que estão limitando você de viver a vida extraordinária que você nasceu para viver? E quando eu falo isso, gente, eu passo pela mesma situação. Insegurança? Tenho. Medos? Alguns. Só que eu aprendi nesse processo de autoconhecimento e trabalhando com isso, porque na verdade eu me apaixonei tanto que eu passei a trabalhar. Mas eu não comecei trabalhando, eu comecei vivendo, aplicando em mim. Porque eu era uma pessoa altamente segura, eu era uma pessoa cheia de medos, eu tinha uma baixa autoestima gigante, uma falta de foco. Nossa! Eu acho que todas essas coisas que eu coloquei aqui embaixo para vocês como exemplos são coisas que eu vivi, que eu tinha. E que se eu não aplicar o autoconhecimento em mim constantemente, porque como eu falei lá atrás, autoconhecimento é um processo contínuo e constante. Se eu não trouxer isso para a minha vida todo dia, eu começo a dar espaço de novo para isso tudo aqui, porque eu sou ser humana. Eu continuo sentindo insegurança, mas eu não permito que a insegurança me trave.
Porque eu sei que apesar da insegurança eu tenho forças. Eu tenho potenciais que são maiores do que essa insegurança. Se o medo aparece, legal, eu tenho medo, mas eu não faço com que ele seja uma âncora que vai me privar de avançar, eu vou com medo mesmo. Mas eu só consigo fazer isso hoje, porque eu tenho clareza de quem eu sou. Porque eu tenho clareza do propósito que Deus tem para minha vida. Eu tenho clareza do que me move e de onde eu quero chegar. Então, nada disso se torna um empecilho para eu avançar. Porque, como eu disse, a gente nunca vai ser alguém sem fraquezas ou sem crenças limitantes, porque nós somos seres humanos e estamos propícios a isso o tempo todo. O que a gente não pode é continuar tornando isso gigante na nossa vida. A gente só pode curar o que a gente reconhece como dor. Eu vejo muita gente que quando a gente começa a falar sobre crenças limitantes, sobre fraquezas, sobre defeitos, ah, não, prefiro não ficar falando isso não, ficar evidenciando. Tá errado. A gente não está aqui para potencializar defeitos, fraquezas de ninguém. Só que a gente precisa reconhecer, porque eu só consigo tratar o que eu sei que existe. Mas o ser humano tem o hábito de querer ocultar e enfiar dentro do baú. Só que esse baú começa a pesar. E quando começa a pesar, começa a fincar a gente num lugar e fazer com que a gente não consiga mais seguir em frente. Se tornam âncoras que nos privam de conquistar os nossos sonhos, que começam a matar os nossos sonhos. Fica pesado demais para a gente caminhar com isso tudo. Por isso que a gente precisa colocar para fora, reconhecer, entender. Existem muitas coisas que às vezes eu entendo que são defeitos ou pontos fracos ou habilidades que eu não tenho, mas que eu viro e falo, meu Deus, se eu quero conquistar esse objetivo daqui a 5 anos, essa habilidade vai ser fundamental. Então, se eu reconheço que ela vai ser fundamental para a minha conquista, eu vou buscar o quê? Ser boa naquilo, me capacitar para aprender. Eu tenho que parar de fugir dos meus problemas e dos meus defeitos e passar a ter coragem. Lembra que eu falei lá atrás? Sucesso requer coragem. Se eu quero ter uma vida de sucesso, se eu quero viver a minha identidade de vencedora, eu preciso ter coragem para enfrentar aquilo que me paralisa. E começar a falar o seguinte: opa, isso não vai mais me paralisar, não. O que eu preciso fazer para que isso não seja mais algo que me bloqueia? O que eu preciso fazer para que isso daqui se torne um ponto forte, não mais um ponto fraco para mim? Para quem já conhece a minha história, eu não vou entrar nos detalhes, mas eu nunca fui uma pessoa para falar em público. Eu era tímida. Só que, em uma oportunidade que eu tive, já trabalhando, já formada, eu percebi o quanto que fez sentido para mim a oportunidade do compartilhar conhecimento. Só que jamais eu conseguiria fazer isso e transformar isso num negócio se eu não me capacitasse. Se eu não virasse e falasse, opa, se eu não conseguir melhorar nisso daqui, eu jamais vou conseguir trabalhar com isso. Isso fez tanto sentido para mim. Só que para isso eu precisei reconhecer. Opa, Priscila, você é ruim pra caramba nessa parte. Vai estudar. Vai se capacitar. Vai treinar. Vai procurar mentores que fazem isso e que possam te orientar como fazer melhor. A gente precisa reconhecer, gente. E isso não é vergonha, não. Isso é maturidade. Infelizmente, a gente vive no mundo de adultos crianças hoje, que ficam com medo de serem, mas se eu falar que eu não sei, vão achar nada, você não sabe, mas você está disposto a aprender. Você está buscando ajuda, porque você quer dar o seu melhor. Você quer sair desse ponto A que você está e quer alcançar novos horizontes. Mas para isso, você precisa ter coragem para assumir quem você é. E o que você precisa melhorar também. A gente só cura o que a gente reconhece como dor. Entendam,
que isso é fundamental. Tá bom, Pri, legal, entendi, eu preciso reconhecer meus pontos fortes, preciso reconhecer meus pontos fracos, mas como é que a gente faz para viver uma identidade vencedora diante de tantos conflitos internos e externos que a gente vive? De tantos problemas? Você deve estar se perguntando. Será que é possível viver uma identidade vencedora? Será que isso é para mim? Isso é para todo mundo, porque todo mundo nasceu com essa identidade. Como eu falei lá atrás, essa identidade faz parte da sua essência. E a sua essência é divina. É de Deus. E Deus te criou para vencer. Mas, para isso, você precisa acreditar. Você precisa se preparar. Você precisa agir. E você precisa não desistir. Porque o caminho não é fácil, não. Não é. Gente, eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu pensei em desistir, em jogar tudo pro alto. Porque tem hora que o negócio fica estreito. Tem hora que parece que fala assim, meu Deus, eu tô fazendo tudo certinho, mas por que tá dando errado? E aí você começa a desanimar, mas eu viro e falo, opa, peraí, mas não é que tá dando tudo errado, olha quantas coisas já deram certo. Isso deu errado, mas por que deu errado? E aí eu começo a olhar diferente. Eu começo a enxergar o problema para achar a solução. E não transformar o problema num gigante e me colocar pequena na história. Eu decido não desistir, mesmo apesar dos problemas. Então acredite. Mas acreditar não é o suficiente. Você precisa acreditar. Você precisa se preparar. Você precisa agir. Estar em ação é fundamental. Você não nasceu para ficar parado. Você nasceu para se movimentar, para crescer. E você não pode desistir de você no meio desse processo. O processo ele veio para te lapidar, para te tornar melhor, para te tornar mais forte e não para te fazer desistir. Mudar essa forma de enxergar o processo é fundamental para que você consiga enxergar sucesso todos os dias em tudo que você fizer. É uma decisão. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a entender melhor. Identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Lembra que eu falei da digital? Só tem eu. Se você for ver lá, essa digital só existe no meu dedinho. Priscila, como eu, só tem eu. Não existe outra. E vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que vai odiar. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Nem Deus, na sua infinita perfeição, quando veio ao mundo, mandou seu filho Jesus, representando ele, para nos salvar. Nem Jesus, na sua infinita perfeição, agradou todo mundo. Quem sou eu para agradar? Então eu preciso ter consciência disso. Que eu sou única, mas eu também sou imperfeita. E que o meu jeito não vai agradar todo mundo. Mas eu preciso focar naquelas pessoas que se conectam com a minha identidade. São elas que Deus vai trazer para se conectar comigo e para que de alguma forma eu seja a luz na vida delas e elas na minha. Aquela pessoa que não se conecta, tá tudo bem, ela vai se conectar com outra pessoa. Com outra Priscila, com outra Maria, com outro José e tá tudo bem. Mas nós precisamos, independente disso, valorizar quem nós somos. E parar com essa ideia de que a gente tem que agradar todo mundo, porque isso nunca vai acontecer e sempre vai nos trazer o quê? Frustrações. Chega de viver uma vida frustrada. E aí eu quero trazer para vocês algumas coisas que fazem parte da sua identidade. Algumas promessas embutidas na sua essência, para que você comece a se olhar como alguém de extremo valor. Primeiro, você é obra de Deus. Lá em Gênesis 1:27, eu comentei lá no início que
Eu considero a Bíblia o livro mais antigo e mais atualizado da história. E ele traz respostas para a nossa vida pessoal, para os nossos relacionamentos e para os nossos negócios também. Inclusive, para esse nosso resgate de identidade. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Nós somos imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso. Então, para de se minimizar. Para de achar que você não vale nada, quando na verdade você é uma obra-prima, único, exclusivo. Você é alguém especial e admirável. Entenda, Deus te criou alguém único, especial. Você não nasceu para ser mais um na multidão. Não se permita mais se enxergar assim. Você é filho amado. Em 1 João 3, fala assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. Gente, eu falo isso, eu até me arrepio, porque eu fico emocionada. Porque durante muito tempo eu não me enxergava com esse valor. E aí eu fico pensando, quantas oportunidades eu perdi por simplesmente não me permitir enxergar de fato sendo quem eu sou, uma filha amada. Quantas coisas Deus preparou para mim e eu deixei passar porque eu achava que eu não merecia, quando na verdade Ele estava me dando porque Ele me enxerga como filha. Só que a gente se desvaloriza o tempo todo. A gente precisa parar com isso. Mas não é se valorizar para se auto-vangloriar, não. É porque a gente entende que a gente é criação dele e que ele nos olha como filhos. Ele nos criou para um propósito. Lembra daquele versículo que eu li logo antes de começar a Masterclass? Ele já criou a gente para uma vida de prosperidade. Ele já nos criou para que a gente tivesse um futuro, para que a gente tivesse vida com esperança. E não a gente viver aquela coisa do tá bom do jeito que tá. Ah, não quero pensar no dia de amanhã, o presente já tá ruim demais. Não, a gente precisa parar de atrair esses pensamentos para a nossa vida e começar a entender que nós fomos criados por Deus para planos maiores. E nós fomos criados por Deus para prosperar, sim, em todas as áreas da nossa vida. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. Aí é que entra o maior problema das pessoas. As pessoas querem a promessa de mão beijada. Elas querem viver a promessa assim. Só que eu só consigo viver a prosperidade de Deus para minha vida se eu voltar lá nos slides anteriores e entender que eu preciso acreditar, que eu preciso me preparar, que eu preciso agir e que eu preciso não desistir para que eu viva isso daqui como uma verdade para mim. Ok até aí, gente? Estão comigo? Ok? Você é único e realizador. Prestem atenção. Infelizmente, hoje, uma das maiores coisas que eu vejo nas pessoas é, como eu falei lá atrás, elas deixam de entender a sua essência e decidem ser cópias e perdem a sua singularidade. E segundo, elas começam a virar pessoas acomodadas, quando na verdade elas nasceram para serem realizadoras. Em Gênesis 1:27 fala assim: porque somos criação de Deus, realizada em Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para que nós as praticássemos. Isso é um. Existem vários versículos na Bíblia que mostram que Deus nos criou para ação.
Deus nos criou para agir. Em toda a sua trajetória na Terra, Jesus, ele estava sempre agindo. Existe um momento de descansar? Sim. Mas ele nos criou para ação, porque através da ação a gente vive as promessas. Eu só consigo viver as promessas de Deus para minha vida quando eu levanto e vou viver, quando eu levanto e vou buscar. Muitas vezes na nossa vida a gente não consegue viver o que Deus preparou para nós. A gente não consegue ter uma vida extraordinária, sabe por quê? Porque a gente pede e Deus coloca na nossa frente e a gente não tem a coragem de levantar para pegar. A gente precisa sair dessa inércia e começar a agir, começar a levantar, começar a ter atitude para fazer acontecer na nossa vida, fazer a nossa parte. Ok até aí, gente? Estão comigo? É que eu não estou vendo muita carinha de vocês. Essa é a sua verdadeira identidade. Identidade de vencedor. Mas você acredita nisso? De verdade? Faz uma reflexão dos seus últimos 7 dias e quantas vezes nesses últimos 7 dias ou nessa última semana você se olhou como alguém que não realiza nada, como um perdedor, fracassado. Quantas vezes você se olhou nessa última semana como alguém que não merecia ou que não conseguia? Para. Eu sei que é difícil, mas para. Muda essa visão sobre você. E isso é uma atitude que você precisa ter. Eu posso ficar falando aqui com você horas, horas, e mostrando para você de várias formas que você nasceu para vencer. Mas se você não decidir enxergar que você não é um erro, que você não é um acidente de percurso, que você não é um inútil, não vai adiantar de nada eu ficar aqui falando. Porque essa é uma decisão sua. Eu tô te dando provas de que você não é. Mas mesmo assim, tem muita gente que mesmo com provas ainda continua querendo acreditar nas inverdades que os outros dizem, nos rótulos que foram embutidos no passado. Aí é uma decisão que você precisa ter de se libertar disso. Rótulos não te definem. Nós somos seres humanos, temos pontos fortes, temos pontos fracos, cometemos erros e muitos no caminho. Sentimos medos. É normal. E tá tudo bem. Isso não muda a nossa identidade. Nada disso daqui vai mudar a sua identidade. Seus erros cometidos, eles não vão mudar a sua identidade. Quem nascemos e fomos criados para ser, isso não é modificado pelos erros que a gente comete, pelos medos que a gente sente. O problema é que a gente passa a potencializar tudo isso e fazer com que a nossa identidade seja perdida no meio disso tudo, seja esquecida no meio disso tudo. E eu estou aqui para te convidar a resgatar isso. Você vai continuar cometendo erros? Vai. Você vai continuar sentindo medo? Com certeza. Como eu falei, eu também sinto. Eu também erro. Só que eu quero fazer você entender que nada disso pode impedir de você viver a identidade de vencedor que você nasceu para viver. Você é um ser super poderoso. Você tem superpoderes reais e humanos, mas você tem. Você não é a Mulher Maravilha do filme, mas você é uma super-heroína da vida real. Você pode não ser o super-homem do filme, mas você é um herói da vida real. Eu falei lá na live alguns superpoderes que a gente tem, eu não sei quem participou daqui na live da semana passada, mas existem superpoderes que nós temos que a gente negligencia o tempo todo. Superpoderes que Deus nos deu, são dons que Deus nos deu,
que se a gente aprender a utilizar a favor da nossa vida, do nosso negócio, dos nossos relacionamentos, a gente consegue sim resultados extraordinários. Quer ver um superpoder que você tem, que muitas vezes você não utiliza porque não sabe? É o poder da comunicação. Gente, quem sabe se comunicar bem consegue grandes coisas, consegue fechar negócios, consegue grandes relacionamentos, consegue amizades. Mas será que você tem aí olhado para a sua comunicação como algo que você precisa melhorar? Investir? Poder da escolha. Eu falei sobre isso aqui com vocês hoje. O livre-arbítrio. Deus nos deu o poder de escolher e decidir o que a gente quer para a nossa vida. Mas quantas vezes a gente está negligenciando esse poder, dando esse poder para que outros decidam o que é melhor para a gente, o que faz sentido para eles. Porque só o que é melhor, só quem sabe o que é melhor para mim, sou eu, porque quem me conhece sou eu, quem sabe os meus sonhos sou eu. Quem sabe o que eu quero alcançar, os meus objetivos, sou eu. Então eu preciso parar de dar o controle da minha vida para o outro e entender que esse poder é meu. É um poder real e humano que eu tenho e que eu tenho que parar de terceirizar, porque depois não dá para eu reclamar que está tudo ruim, se eu não assumo a responsabilidade de decidir sobre a minha vida. Você precisa entender que essa responsabilidade é sua porque a vida é sua. Não adianta ficar choramingando, reclamando que não está dando certo, que você não conquista nada, se você não toma vergonha na cara e não pega de volta o controle da sua vida para você começar a fazer acontecer. E se der errado, que bom que deu, pelo menos tu teve uma lição e aprendeu para não errar de novo, mas tu continua avançando ciente de que é você que está caminhando e fazendo acontecer o que faz sentido para você. Os erros nos fortalecem, os erros nos ensinam. Errar não é vergonha, é aprendizado. Nos torna mais fortes, sim. Então, para de enxergar os erros como se fosse o fim do mundo, quando não é. Começa a extrair aprendizado deles. Porque eles vão começar a lapidar a profissional que você vai se tornar. Porque hoje eu só sou a Priscila que eu sou, porque eu cometi muitos erros que eu vi que não funcionam, e hoje eu tenho experiência e bagagem para mentorear um monte de gente e falar assim, não faz isso não que vai dar ruim. Por quê? Porque eu transformei erros que eu cometi no meu negócio, na minha vida, como lições e aprendizados, e hoje eu posso orientar pessoas através disso. Mas por quê? Porque eu assumi a responsabilidade e a gestão da minha vida para eu pegar e falar, opa, Deus me deu. É óbvio que eu peço orientação a Deus para tomar as minhas decisões, mas quem decide sou eu. Ele me deu esse livre-arbítrio de decidir. E quando eu parei de terceirizar esse poder e assumir isso para mim, uau, as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a fazer sentido. O meu negócio passou a fazer mais sentido para mim, porque era eu que estava ali. De fato. Você tem superpoderes. Para de negligenciar os dons que Deus te deu, que eles são seus superpoderes. Mantenha o foco em quem você é e não no que dizem sobre você, porque vão dizer muita coisa. Hoje, em época de rede social, então, como eu falei, vai ter gente que vai te amar e vai ter gente que não vai gostar e tá tudo bem. Para de focar no que estão dizendo e foca em você, em dar o seu melhor. Foca no que Deus diz sobre você. Olha quantas promessas eu já trouxe para você aqui que são suas. Você só precisa decidir viver. Conheça as suas limitações e se respeite, mas não se acomode. Você nasceu para crescer. Pensa comigo. Se fosse para você ficar estagnado
no mesmo lugar o tempo todo, você nasceria bebê e ficaria bebê para sempre. A nossa trajetória normal de vida é de crescimento. A gente nasce bebê, a gente depois vai crescendo, vai aprendendo coisas novas e cresce mais um pouco e entra na fase da adolescência e aprende novas coisas. E a gente está sempre aprendendo, porque cada fase da nossa vida exige novos aprendizados. Assim é na nossa vida de uma forma geral, inclusive na parte do desenvolvimento pessoal e profissional. Inclusive dentro dos nossos negócios, a gente nasceu para crescer, a gente precisa parar de se acomodar. O fato de eu conhecer minhas limitações e me respeitar não significa que, então eu vou me respeitar, eu não vou fazer nada para crescer. Não, eu vou me respeitar no quesito. Eu sei que eu tenho essas limitações, porém, eu sei que eu posso melhorar, eu sei que eu posso me desenvolver. Então, vamos lá, no meu tempo, eu vou começar aqui, ó. Vou buscar um curso ali, vou buscar uma mentoria aqui, vou buscar ajuda aqui e vou começar a desenvolver isso porque eu quero crescer. Eu quero ver o meu negócio ganhar novos ares. Eu quero começar a ver novos resultados, mas para isso eu preciso sair do lugar. Eu preciso ter conhecimento do que eu tenho que desenvolver para crescer. Isso é fundamental. Confie no potencial que Deus confiou a você. Todos nós temos potenciais. Todos. Todos nós. Todos vocês que estão aqui possuem pontos fortes. Mas entenda, não é na sua força, mas na força daquele que habita em você. O problema é que a gente começa a achar que é na nossa força que a gente vence, e não é. É na força de quem está dentro da gente. É na força daquilo que a gente acredita. E aí, quando a gente tem clareza disso, a gente começa a ver portas se abrirem. A gente começa a ver a gente vencendo gigantes. Sabe por quê? Porque a gente passa a acreditar. Queria fazer um exercício com vocês agora. Tá todo mundo com papel e caneta? Vocês vão pegar uma folha. Uma folha. Eu quero que vocês escrevam a seguinte frase, em letras maiúsculas. E aí depois eu vou querer que vocês façam um stories, tirando foto de você com essa, como se fosse uma placa que você vai fazer, tá? Oficializando isso. Eu decido acreditar e agir. Escreve essa frase aí no papel agora. Você vai colocar o seu nome e você vai colocar a data de hoje. E esse vai ser um decreto já seu, referente à nossa Masterclass hoje. Uma decisão que você toma, que você decide acreditar e agir a partir de hoje. Porque isso é fundamental. E aí depois eu quero que vocês postem lá no Instagram e me marquem para eu ver vocês registrando isso, oficializando isso. Para o mundo, para o universo, para Deus, para vocês. Isso é um registro. Quando a gente registra, a gente mentaliza, mas a gente também torna isso visível aos olhos, a gente torna isso real. Vai ser um lembrete para que você olhe para esse papel aí para os próximos dias e fale: opa, preciso tomar vergonha na minha cara porque eu tomei uma decisão. Posso agir mais assim, não. Quando o negócio começar a querer dar errado, quando você começar a querer trazer para você pensamentos negativos ou pensamentos que não vão te levar para onde você quer, ou lembranças de um eu que não acreditava, você vai olhar para esse papel e vai falar assim: opa, eu tomei uma decisão, que história é essa? Eu estou voltando atrás na minha decisão? Eu sei as consequências dessa minha atitude? Não, peraí, não quero não. Eu quero continuar seguindo em frente, porque eu sei que essa minha decisão vai me levar para onde eu quero. É difícil? É, mas sai para lá pensamento negativo, sai para lá frase ou crença limitante que não me pertence mais. Eu decido acreditar e agir. Ok? Errou.
bem. Não tem problema não. Calma. Acalma o teu coração. Eu fiz até um Reels recente lá no Instagram e várias pessoas depois ficaram me mandando. Adorei a frase da calma teu coração. Mas a gente precisa acalmar. Cometer um erro, aprende com ele. Não dá para pagar. Já errou, não errou? O erro já foi. Não fica sofrendo porque errou. Pega ele, transforma ele no estudo de caso. Eu comecei a fazer isso. Meus erros se transformam em estudos de caso. Opa, Pri, pô, tu pisou na bola nisso daqui, não deu certo. Esse erro foi sinistro. Mas pera lá, vamos lá. Por que eu errei? Como que eu posso aprender com esse erro? O que eu posso levar para a próxima atitude de forma que isso não aconteça de novo? Isso vai começar a te fazer mais forte. Isso vai começar a fazer com que você seja alguém mais maduro, mais preparado, mais experiente. Então, para de se desesperar com os erros. E outra coisa, deu certo? Uau! Celebra. Pode ser o menor resultado do mundo. Celebra. Sabe por quê? Porque toda vez que você celebra, isso gera em você uma motivação para continuar. E isso exerce em você uma coisa muito importante, que é o superpoder, que é o poder da gratidão. Porque quando você celebra, você está sendo grato por aquela conquista, seja ela pequena ou grande. Seja grato também pelas lições que você aprende com os erros que você comete. Porque todo aprendizado é sempre muito bem-vindo. Sempre te leva a novas experiências. Te torna alguém que, uau, vai poder ajudar outras pessoas depois com relação a isso. Porque você sabe como é, você já passou por ali. Então, para de potencializar os problemas e começa a agradecer até por eles, porque eles estão te lapidando para ser melhor. Esse é o poder da gratidão. E, gente, cansar também faz parte. Nesse processo de autoconhecimento constante, nessa busca de resgatar a identidade, de entender o nosso propósito, o que nos move, a gente cansa. Porque é cansativo. Como eu falei, é um processo, não é de um dia para o outro, não tem fórmula mágica, não vai acontecer rápido. É um processo diário, contínuo, constante e às vezes também demorado. E nesse processo você vai cansar. E tá tudo bem cansar. Você não vai acordar fortificado, se sentindo super-herói todo dia. Mas nada disso tira a sua identidade de vencedor. Porque vencedores também cansam e descansam. E aí que está o segredo. A sua identidade de vencedor precisa te lembrar que você pode cansar, mas na hora que isso acontecer, você vai descansar e não desistir. Vencedores cansam e descansam. Vencedores não desistem. Então, para a gente já finalizar aqui a nossa Masterclass, que a gente já está chegando nos finalmente, eu quero finalizar com 3 perguntas que eu vou deixar como exercício para vocês. Eu quero que vocês respondam, separem uma folha para cada pergunta, para vocês terem espaço. Gente, e aí? Vale tudo. Vale você colocar palavras, vale você colocar frases, vale até você fazer desenhos. Não tem problema. Toda forma de comunicação é bem-vinda, porque essa comunicação vai ser de você para você. É o seu reconhecimento de campo, tá? Quem você é diante disso tudo que a gente falou hoje. Eu quero que você separe um tempo depois dessa Masterclass
e responda quem você é. Quem você é? Segunda pergunta: o que te move hoje? Todo carro tem combustível, não tem, para andar? Precisa. Até o elétrico não tem combustível, mas precisa de eletricidade para funcionar. A gente é a mesma coisa. A gente precisa de um combustível que nos coloque em movimento, mas a gente precisa saber que combustível é esse. Eu preciso entender o que me coloca para me mexer. O que gera em mim vontade de continuar? Que me faz acordar todo dia e falar assim: opa, hoje é segunda-feira, que delícia! Eu amo segunda-feira. Vamos fazer acontecer porque hoje tem que ser o melhor dia da minha vida. O que faz eu acordar assim todo dia de manhã? O que faz eu acordar com um sorriso de orelha a orelha, mesmo quando eu tô com um monte de boleto para pagar? Mesmo se a minha conta estiver no negativo, o que faz eu acordar e falar assim: opa, hoje eu quero impactar pessoas, eu quero impactar vidas, mesmo quando eu tô com problemas para resolver? O que gera em mim essa motivação? A minha motivação pode não ser a sua, você precisa entender o que te move, o que gera sentido em você. Gente, quer ver uma coisa que, nossa, parece que me faz flutuar? Eu não tenho só uma motivação, eu tenho algumas. Mas quer ver uma simples, mas que gera em mim um combustível assim extraordinário? Quando eu trabalho muito com Instagram, a maioria de vocês deve, né, me conhecer por lá, ou quem não me conhece está convidada a conhecer meu Instagram, Priscila Caminho Oficial. Mas eu trabalho muito com Instagram, com conteúdo. E eu tenho muita gente que compartilha comigo coisas no direct. Eu tenho um engajamento muito grande ali no direct de pessoas que estão sempre ali compartilhando coisas comigo, fazendo comentários de posts. E é extraordinário como eu fico feliz quando eu faço, às vezes, alguma postagem de algum conteúdo que eu preparei, que Deus ministrou no meu coração, e vem alguém no meu direct ou no meu WhatsApp e fala assim: Pri, você não tem noção de como eu precisava ler o que você escreveu hoje lá no Instagram. Parece que aquela mensagem foi para mim. Gente, eu não estou interessada se foram 20 visualizações, se teve 10 mil, não estou nem aí. Se uma pessoa, vira para mim e fala que aquilo que eu botei ali fez sentido para ela, aquele post para mim já valeu. Porque eu entendo que cada pessoa importa. E isso gera em mim um combustível gigante para eu continuar ali. Tem gente que fala assim: Pri, você não acha que você está perdendo tempo gerando tanto conteúdo para o Instagram? Eu falo: não, sabe por quê? Porque eu vejo resultado. Porque pessoas vêm para mim e falam: Pri, continua. Pri, seu conteúdo já fez uma grande diferença na minha vida. Pri, ouvir você falar de manhã através de um vídeo seu, de um Reels que seja, caramba, foi o que eu precisava para pegar e levantar com mais motivação hoje. Isso gera em mim combustível. E é uma coisa simples. Às vezes é uma pessoa, mas aquela vida importa. O meu propósito é por aquela vida. E isso gera em mim combustível. Você precisa entender o seu. E podem ser vários. Então, você vai anotar. O que te move hoje? O que faz sentido para você hoje, que te faz levantar com garra, que te faz querer alcançar novos ares, que faz você querer avançar, melhorar, que faz querer você fazer o seu negócio crescer? O que é? O que é? E terceira pergunta: onde você deseja chegar? Não tem como avançar sem direção. Não tem como ficar jogando o nosso tempo fora, seguindo caminhos que não nos levam a lugar nenhum, pegando atalhos errados, ou pegando caminhos que nos levam aos sonhos de outras pessoas. Para com isso. Seu tempo é precioso demais para você ficar jogando fora dessa forma. A sua vida é preciosa demais para você ficar desperdiçando
direcionando ela para a vida alheia. É onde você quer chegar. O que você quer conquistar? Quem você quer ser daqui a 5, 10 anos? Você quer olhar para a sua vida e ver o quê? Quais objetivos você quer conquistar daqui para frente? Porque quando você tem clareza disso, fica mais fácil você construir o seu plano de ação para alcançar isso tudo. Eu só consigo criar planejamento estratégico se eu sei o que eu quero alcançar. Quando eu entro no carro e eu ligo a minha GPS, eu falo minha porque a minha tem nome, minha filha batizou de Giovana. Então, quando eu ligo lá a minha GPS, eu só consigo ter dela um trajeto se eu colocar o quê? Um endereço, não é? Eu preciso colocar um endereço para que ela faça lá para mim o quê? O cálculo de tempo e crie para mim o melhor trajeto. O mais curto, o mais rápido. Assim é com a gente. Eu preciso entender o que eu quero para a minha vida, para que eu comece a planejar os meus passos. E aí eu começo a otimizar o meu tempo, eu começo a ter resultados, porque eu comecei a enxergar o todo. Eu comecei a entender de fato que cada passo que eu tô dando vai estar me levando para onde eu quero chegar. E isso vai gerar em mim motivação, por quê? Porque faz sentido para mim. Porque eu sei que quando eu alcançar o uau, vai me trazer realização. Porque aquilo é o que eu quero. O que você quer? Essa é a terceira pergunta. Essas 3 perguntas, elas são, eu falo que as 3 perguntas poderosas para qualquer pessoa que deseja startar um processo de clareza e autoconhecimento. Para a pessoa que quer começar a viver a própria identidade e não mais a identidade de outra pessoa. Para quem quer viver a própria história, para quem quer começar a escrever e protagonizar a sua própria história. E não mais ser coadjuvante da mesma. Acredite nos seus talentos. Acredite nos seus objetivos. Inspire, expire. E transpire seus sonhos o tempo todo. Posicione-se. E pare de abrir mão das promessas de Deus para a sua vida. Alguém rabiscou aqui a tela. Deus não te criou para desistir, mas para avançar. Eu quero finalizar com essa frase. Só que eu queria que a gente fizesse um coro. Eu não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar. Vamos todo mundo ligar o microfone. E eu quero que a gente faça um coro falando a seguinte frase: Deus não me criou para desistir, mas para avançar. Tá? Gente, isso daqui... Lembra que eu falei lá atrás que as nossas palavras têm poder? É você decretando para você que a partir de agora, desistir não está mais no seu vocabulário. São 9h30? Que desistir não faz mais parte do seu vocabulário. Que você é um ser vencedor e que nasceu para avançar. Então, eu quero que a gente faça um coro agora com essa frase. Eu vou falar 1, 2, 3 e a gente vai falar todo mundo junto. Se sair bagunçado, não tem problema, não. A intenção não é sair bonito. A intenção é sair. Eu quero que saia. Eu quero que vocês externalizem isso.
Ok? Então, vamos lá. Quando eu falar no 3, vai todo mundo falar: Deus não me criou para desistir, mas para avançar. Tá? Então, vamos lá. Eu não sei apagar esses riscos que fizeram na tela. Alguém sabe como é que eu apago? Eu queria apagar esses riscozinhos. Está dando algum ruído, Pri. Ah, é por causa dos microfones. Limpar borracha. Tem uma televisão ligada por aí, fazendo barulho. Pronto, consegui apagar aqui. Então, vamos lá. Para a gente poder fechar o microfone para continuar, que ainda tem mais um negocinho para eu falar com vocês para finalizar. Vamos fazer o coro? Quando eu falar 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3 e já! Deus não nos criou para desistir, mas mas para avançar. Aí. Como eu falei, eu não quero que fique bonito. Eu quero que saia. Eu quero que vocês externalizem isso para vocês. E quando bater aquele desânimo, sabe aquela vontade de jogar tudo pro alto? Você vai lembrar dessa frase. E você vai falar ela de novo. Para você lembrar. Eu quero que você memorize, sim. Para que toda vez que o desânimo vier, você fale: opa, Deus não me criou para desistir, não. Deus me criou para avançar. Deus me criou para seguir em frente. Agora, não significa que você não vai encontrar buracos pelo caminho, que você não vai encontrar barreiras pelo caminho, que você não vai encontrar pedras que possam machucar os seus pés. Você vai encontrar isso tudo. Mas você tem capacidade, foi criado para seguir em frente e saltar muralhas. E utilizar calçados para não machucar os seus pés, para pular os buraquinhos que aparecerem pelo caminho. Só que você precisa querer seguir em frente e se preparar para isso, apesar dos empecilhos que possam vir a aparecer no meio da sua caminhada. Decida hoje viver uma vida de resultados positivos e entenda a sua identidade de vencedor e ponto final. Não tem vírgula. A vírgula só vai existir se você decidir colocar ela ali. Sabe aquele famoso mais? Ah, minha identidade é de vencedor, mas eu acho que eu não consigo. Minha identidade é de vencedor, mas dá muito trabalho. Minha identidade é de vencedor, mas essa vírgula só vai existir se você decidir colocar ela ali. Porque a sua identidade é de vencedor. E ponto final. E aí eu trouxe eu gostei muito dessa frase, eu li ela, não lembro onde. Eu até botei ela entre aspas, porque é uma frase que, né, eu lembro que eu li ela em algum lugar, mas eu não consegui nem encontrar, né, quem é o autor dela, mas eu achei muito interessante. Ao invés de se apequenar com o passado e dramatizar as incógnitas do futuro, olhe para o chão que você pisa. Resgate sua identidade e viva uma vida de conquistas hoje. A gente precisa fazer planejamentos? Óbvio. Por quê? Para que a gente consiga construir um futuro mais assertivo de acordo com aquilo que a gente quer para a nossa vida. Mas a gente precisa parar de querer viver o futuro no presente e deixar o presente passar. A gente precisa começar a entender que a nossa identidade precisa ser vivida hoje. Que a gente precisa começar a sentir e ter uma vida de sucesso hoje, em cada conquista, em cada relacionamento. Quantas pessoas eu não encontrei hoje e eu não pude dar um sorriso? Hoje eu recebi mensagem no meu WhatsApp de uma pessoa que virou para mim e falou assim: Pri, tô com saudade do seu abraço. Gente, vocês têm noção do poder que é isso? Você recebeu uma mensagem e falar assim: Pri, tô com saudade do seu abraço. Seu abraço me faz tão bem. São pessoas que a gente encontra na nossa vida e que a gente às vezes não tem noção do poder que a gente pode ter sobre aquela vida através de pequenas atitudes, um abraço, um sorriso, uma palavra, um ensinamento, uma lição.
a própria presença. Só que a gente está tão preocupado com o dia do amanhã, que a gente deixa de viver a nossa identidade, o nosso propósito hoje. Que a gente possa resgatar, sim, a nossa identidade, mas resgatar para vivê-la hoje. E para usufruir das nossas conquistas hoje. Já entendendo que a gente pode viver uma vida de sucesso todos os dias. E aí, gente, nós encerramos a nossa Masterclass de hoje, mas eu quero que vocês levem todas essas frases, esses ensinamentos, essas lições e esse exercício para vocês aplicarem e refletirem. Eu quero que vocês possam ir dormindo hoje pensando nisso tudo que foi falado aqui. Que, como eu falei, é um start. Ninguém vai sair daqui super se conhecendo em 1 hora. É um start. Meu desejo é que vocês saiam aguçados em querer mais. Por entender o quão importante isso é para que vocês possam viver a vida que vocês nasceram para viver. E eu estou lançando hoje, com essa Masterclass, um novo projeto que é a Mentoria Identidade, que é uma mentoria em grupo, que ela vai acontecer em 2 meses. E vão ser 6 encontros exclusivos, tá? Onde a gente vai te ajudar a viver de maneira autêntica, honrando a sua identidade, exercendo os seus talentos e vivendo o realizador que você nasceu para ser. Vai ser aí uma mentoria para fazer com que você se conheça de fato. Tudo isso que a gente viu aqui, a gente vai trabalhar isso nesse processo de mentoria, para que você consiga avançar sabendo quem você é, o que você quer para a sua vida, quais são as forças que você tem e o que você precisa desenvolver. Toda essa clareza. Eu gosto de dizer que são 3 clarezas que a gente vai trazer para vocês nessa mentoria. Clareza de quem você é, clareza do que você pode e clareza do que você quer. Serão 2 meses de mentoria com acompanhamento pelo grupo VIP do WhatsApp, com 6 encontros online e ao vivo pela plataforma aqui do Zoom. Os dias das aulas, elas já estão definidas, tá? Vão ser 6 segundas-feiras, das 19h30 às 21h, e cada aula vai ter já um tema que vai ser trabalhado com vocês. Quais serão esses temas? Autoconhecimento, quem você é de fato no meio da multidão. Perfis comportamentais, identificando seus autossabotadores, os A's da identidade, autoestima, autoconfiança, autorresponsabilidade e auto-perdão. Qual é o seu propósito e a melhor estratégia e atitude, onde você já vai sair com um plano de ação de quais serão os seus próximos passos, tá? E como que vai funcionar isso, Pri? Antes de você entender valores, eu quero te falar o seguinte: não é só a mentoria. Além da mentoria com os 6 encontros, com todo o suporte pelo WhatsApp, você vai ter mais de R$2.200 em bônus exclusivos, tá? Vão ter aqui algumas coisas que eu consegui para trazer e presentear vocês aí de forma especial. Um workshop online de organização financeira, um workshop de organização e produtividade, um workshop comigo de mindset de resultados, mentalidade vencedora. Você vai ter acesso à gravação de todas as sessões, então se você perder alguma, ou se você quiser reassistir, você vai ter todas as sessões gravadas para você conseguir aí ter acesso a elas. Você vai ter acesso a um teste de linguagem de valorização, para você entender aí qual é a sua linguagem de valor, através da plataforma online que eu tenho. Você vai receber o livro digital Mulheres que Inspiram, que é um dos meus livros, que eu tenho coautoria, que eu sou coordenadora. Você vai receber o e-book Posicionando Você no Digital, que é um e-book exclusivo que eu preparei também. Você vai ter acesso ao box Canva, que é um box que eu preparei com mais de 100 templates para quem quer personalizar e criar postagens. E eu gosto de frisar que isso daqui, para quem quer trabalhar identidade no próprio digital, também é importante, porque tudo que você posta lá reflete você, comunica você. E o teste Forças Pessoais,
que também vai ser disponibilizado para que você conheça aí quais são as suas forças, tá? Isso tudo está embutido dentro do programa. E aí, como que vai funcionar a questão de valores, tá? A gente unindo todos os bônus e mais a mentoria, daria R$ 3.227 e tudo vai estar saindo por R$ 997,90. Porém, vai ser disponibilizado ainda nas próximas 24 horas R$ 200 de voucher de desconto, principalmente para quem está dentro aqui do programa, né, da Masterclass. Então, vão ser 12 parcelas de R$ 79,79 através da plataforma do Eduz, tá? E aí a gente vai estar colocando lá no link para quem quiser dar continuidade nisso tudo que a gente já viu hoje. Quem quiser, Pri, eu quero entrar nesse programa porque eu quero dar continuidade nesse projeto, me conhecer e traçar estratégias aí dos meus próximos passos para onde eu quero chegar. A gente vai fazer isso juntos, durante 2 meses intensivos, tá? E aí eu quero que você já sinalize lá no grupo, a Sheila já vai abastecer lá no grupo todas essas informações, o link, tá? Isso tudo tá lá no site da mentoria. Então, todas essas informações já estão lá, mas você também pode tirar dúvidas com a gente, o grupo vai ficar aberto e vai ser uma honra e um prazer contar com vocês nessa turma. A primeira aula já vai acontecer agora, no dia 21/2. Então, a gente já vai dar o start no dia 21/2 com a primeira aula, que vai ser a aula de autoconhecimento, onde a gente vai ter vários exercícios, tá? E aí, durante a semana, esses exercícios vão estar sendo trabalhados no grupo da mentoria, para que vocês possam aí realmente praticar essa dinâmica de se autoconhecer, ok? Qualquer dúvida, então, a Sheilinha vai já falar com vocês lá no grupo. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Aqui é só passando essa informação das 12 parcelas de R$ 79,90 no cartão, tá? O valor desse desconto de R$ 200 vai ser válido somente até amanhã à noite, depois já vai para o valor normal de R$ 997,90, tá? Deixa eu tirar o compartilhar tela aqui para eu ver vocês. Cadê todo mundo? Liguem as câmeras que eu quero ver o rostinho de vocês. Quem tá aí? Sheilinha, Renatinha, Aimee, Elô, Gleice, Clícia, Ítalo, Sara, Aline, Aninha, Celinha. Gente, todos vivos, respirando, que bom. Não, tudo bem, Aninha, sem problemas. Gente, meu objetivo principal é que vocês saiam daqui refletindo sobre tudo isso que a gente falou, que vocês possam entender quem vocês de fato são e o valor que vocês têm. Que vocês não aceitem mais o rótulo de sou mais um na multidão, vocês não nasceram para ser mais um. E que vocês consigam alcançar grandes resultados nesse ano de 2022, através desse resgate de identidade. Porque vocês são únicos. Únicos que a gente tem um homem aqui, né? Então tem que considerá-lo, que a maioria é mulher. Mas vocês são pessoas únicas e de extremo valor, que vocês possam explorar isso sim a favor do negócio de vocês, da vida de vocês, ok? Vamos tirar uma foto bem bonita. Deixa eu printar a tela aqui. Cadê? Quem for ligar a câmera, liga aí pra gente printar a tela rapidinho. Vamos lá? Pose. Foi. E ó, a Sheilinha vai estar abastecendo as informações lá no grupo. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ou me chamar ou chamar ela, tá? E vai ser um prazer gigante a gente poder estar juntinhos aí nesse processo do dia 21, tá? Ó, beijo no coração de vocês. Alguém que tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Agora é a hora de vocês. Podem ligar os microfones aí. Alguém quer falar? Ninguém? Então, vou encerrar aqui.
Gente, ninguém tem dúvida, então acabou. Então, ótimo. Então, ninguém vai falar não, né? Vou finalizar, então, aqui e a gente vai se falando lá pelo grupo, tá? Beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Boa noite. Ó, boa noite. Beijo. Beijo. Beijo, boa noite.